Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto episódio do quadro Conversas que Inspiram. Hoje é um dia muito especial, a gente tem uma convidada muito especial, mas eu quero começar o quadro de hoje, o episódio de hoje, trazendo uma reflexão para você, tá? A nossa mente, a gente tem o poder, né, de usar a nossa mente aí como a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Não sei se você já percebeu isso, acredito que sim, né? Principalmente quando a gente passa por situações onde a gente sente que meio que tiraram o nosso chão. Você já passou por isso? Porque eu passei por isso ontem. Tem situações, por exemplo, que, como de repente uma demissão que acontece do nada, você vai lá trabalhar e de repente a pessoa fala: olha, a gente não precisa mais do seu serviço, muito obrigada, e você não estava esperando por isso. Ou situações em que de repente o companheiro ou a companheira decide que não quer mais continuar aquela relação, ou um diagnóstico, ou um possível diagnóstico de algum problema de saúde, ou um luto, enfim. Estranho, Jana, por que você está falando tudo isso? Mas você vai entender, calma que você vai entender. Eu estou falando tudo isso, graças a Deus, o que aconteceu comigo não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar, mas eu senti que tiraram o meu chão, tá? Eu estava ali no LinkedIn parabenizando alguns profissionais, eu sou dessas, eu gosto de parabenizar as pessoas no dia do aniversário, sempre que é possível, e de repente eu vi que uma pessoa que era primeiro grau virou terceiro grau. Eu falei, nossa, eu acho que a pessoa não gostou da minha abordagem. Olha como é que é a nossa mente, né? A gente já pensa no pior. Daí eu pensei assim, ela não gostou da minha abordagem e te pediu para sair dos meus contatos. Achei estranho, mas continuei. Daí o próximo também, o outro também. Daí, de repente, eu me dei conta que todos os 30 mil contatos que eu tinha sumiram, desapareceram. Daí eu fui olhar os seguidores. Eu tenho mais de 500 mil seguidores e de repente estava zerado, não tinha nada. Daí a minha maior preocupação foi as recomendações. Por quê? Eu sempre falo que o LinkedIn ele é o nosso portfólio e eu tenho na Hotmart, onde eu tenho o programa Recolocação Profissional 2.0, mais de 200 recomendações. No LinkedIn, mais de 500. E daí eu me dei conta que as 500 recomendações foram embora. Me deu um pânico. Assim, eu falei, gente, o que aconteceu? O que tá, sabe, assim, eu me vi sem chão. Fiz contato com um profissional lá do LinkedIn, estava de férias. Enfim, esse processo todo levou meia hora. Nessa meia hora, me deu aquele pico de estresse, né? Tava tudo tranquilo e de repente eu tava com uma enxaqueca absurda. Eu fiquei assim, sem entender o que aconteceu, mas depois voltou. Daí eu, ai, que alívio. Graças a Deus foi só uma instabilidade. Segui a vida e depois começou uma instabilidade novamente. Eu falei, não, já entendi que o problema não é comigo, que é da plataforma. Deixa eu assistir um filme de comédia que eu tô precisando dar risada, porque eu já estava assim num pico de estresse absurdo. E daí assisti um filme, tudo, e só que no dia seguinte, o que aconteceu? Eu estava derrubada, não consegui ignorar o que aconteceu. Eu estava extremamente gripada, com uma dor de cabeça absurda, o cabelo doía, a cabeça doía, estava assim, sem condição de falar. Ontem foi um dia perdido. Mas que momento que eu usei a minha mente a meu favor? Eu lembrei da Natália Baranov. Eu tinha um compromisso com ela hoje. E eu falei, não, eu não vou nem contar para ela que eu tô péssima, porque eu vou ficar boa. Eu não vou cancelar essa conversa, porque a Natália é uma pessoa super ocupada, e ela aceitou estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da história dela. E eu usei aquilo a meu favor. Então, eu combati esse resfriado, que foi totalmente psicológico, mas acontece isso com a gente, tá? Então, toma muito cuidado quando isso acontecer com você e lembre-se, você pode usar a sua mente a seu favor. Se eu tivesse desmarcado com a Natália, provavelmente eu ainda estaria muito mal, porque eu teria me entregado as dores que eu comecei a sentir, ao resfriado, ao cansaço. Eu falei, não, eu não vou me entregar, eu vou dormir bem. Ontem eu tirei o dia para descansar,
para me cuidar, para tomar vitamina C, suplementação, óleo essencial. Foi dia de combate ontem. Mas hoje eu estou aqui muito bem, graças a Deus, para poder compartilhar com você um pouco da história da Natália. A Natália eu conheci quando ela era analista financeira, né? E de repente essa mulher continuou crescendo, crescendo, crescendo. Hoje é uma diretora de finanças, né? Uma pessoa muito querida que eu faço questão de apresentar para vocês no quarto episódio de Conversas que Inspira, a primeira mulher que está aparecendo aqui nesse quadro. Então, Natália, seja muito, muito, muito bem-vinda, minha querida. Bom dia, Jana. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem vai estar vendo esse vídeo. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, né? E de poder passar essa inspiração aí que você vê. É muito legal você falar sobre o que aconteceu com você ontem, porque realmente a vida é assim, né? Às vezes a gente tem aí alguma situação que nos coloca aí pensando no que a gente vai fazer, o estresse, mas a gente tem que olhar para frente e falar, vou seguir, né? E tirar um tempo para descansar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você e eu espero poder realmente estar inspirando aí outras pessoas, assim como você me inspirou. E é isso que eu acredito na vida pessoal e profissional, é que a gente possa aí fazer uma roda do bem para que as pessoas sejam inspiradas. Ai, Obrigada. que bom! E ó, você já começou me inspirando a ficar bem, né? Como eu te falei, eu nem quis te contar antes, que eu falei, eu conhecendo a Natália do jeito que eu conheço, ela vai falar, Jana, vamos marcar para outro dia, deixa você ficar bem, né? Você ficar melhor. Eu falei, não, eu vou ficar bem antes. Então, se de repente eu tossir, espirrar aqui, vocês já sabem o que aconteceu, mas eu já estou muito melhor. Natália, você foi a pessoa assim que eu escolhi. Quando eu pensei, eu já conversei com 3 homens, né? Conversei, a gente começou esse episódio com o Helder, depois com o Edson, depois com o Márcio, que são profissionais que aplicaram o programa Recolocação Profissional 2.0, que estão crescendo nas suas carreiras, que entenderam a importância, né, de não pensar só no emprego, mas pensar principalmente na sua empregabilidade. E eu falei, não, agora está na hora de trazer mulheres, porque esse programa não é só de homens, né? Na verdade é dos dois. Mas você é uma que está comigo desde 2015, né, minha linda? Então eu falei, não, não Verdade. tem como não trazer a Natália. E o crescimento que você teve foi tão bonito. Eu queria que você se apresentasse, compartilhasse um pouquinho da tua história. E de vez em quando eu vou te questionando, perguntando algumas coisas. E tem algo que eu quero que você fale também depois que você se apresentar e, né, falar como é que você chegou em mim, como é que você, até não sei como é que você chegou no meu perfil, como é que, não sei, né, a gente não tem nada combinado aqui, tá, essa conversa, inclusive o que aconteceu comigo, a Natália está sabendo aqui agora também, tá, porque eu gosto que seja algo assim, verdadeiro, e algo que a gente não seja nada combinado, sabe? Que seja real mesmo, tá? Então, assim, eu quero também que você fale um pouquinho, depois que você se apresentar, da parte dos seus hobbies, porque eu percebo que você tem alguns hobbies, algumas que eu encaro como mad skills. Eu até fiz um artigo recentemente de mad skills, que são aquelas habilidades malucas, né, que a gente tem, que me parece que, sabe, faz sentido com a personalidade que a Natália tem, com aquela coisa assim de garra, de dificuldade, de desafios. Quando eu vejo você fazendo aquelas trilhas, aquelas coisas lá, eu falo assim, gente, essa mulher realmente é guerreira, viu? Ela faz umas coisas que não dá para acreditar. Então agora é com você, esse é o seu momento, tá bom? Maravilha, obrigada, Jana, de novo. A gente se conhece desde 2015, né? Uma trajetória aí já de 8 anos e muitas coisas aconteceram, né? Como que eu conheci a Janaína? Em 2014, eu trabalhava numa empresa como analista financeira, já estava analista sênior, e eu fui demitida, né? Na época, uma demissão nunca é bom. Mas naquele momento eu achava que eu nem ia ser preparada para continuar a carreira ali em finanças, no mundo corporativo. Eu tinha um sonho muito grande de trabalhar com turismo e na época eu tentei ficar trabalhando ali, fui trabalhar em hostel, foi uma experiência incrível para mim.
Só que, obviamente, eu sabia da minha capacidade, né? E eu também estava precisando trabalhar, e aí, na época, uma amiga minha te indicou, né? A Aline, hoje ela é uma pessoa super querida, e ela me indicou o teu grupo de mentoria, e na época eu estava, assim, muito, muito, muito sem grana mesmo, e eu lembro que foi o meu marido, eu tinha acabado também de conhecer meu marido, assim, a gente tinha casado ali fazia 2 meses, né? A gente começou a Olha, namorar e casar. Então, ele falou, não, né, vamos fazer, e aí tinha um investimento ali no seu grupo, mas eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, né, o programa da Jana não era só sobre você se recolocar ou fazer um currículo bom ou criar um LinkedIn, foi uma coisa muito de mudar a minha mente, né, de primeiro acreditar em mim, porque eu não acreditava, eu achava que eu não era capaz nem de me tornar gestora, nem de crescer na carreira, eu tinha passado por uma demissão, né, que hoje eu reflito, assim, muito realmente do meu comportamento, como eu era como uma analista, os meus erros que eu tive, e obviamente hoje num cargo de diretoria, eu vejo quanto às vezes é difícil a gente se colocar num papel do tipo, a empresa precisa fazer tudo por mim, o meu chefe, ele tem que olhar por mim, ele tem que fazer isso por mim, e na verdade quem tem que fazer é a gente tem que cuidar da nossa carreira, né? Então, quando eu conheci a gente fez um grupo, uma mentoria em grupo, né? Eu também conheci pessoas maravilhosas no grupo, e aí foi quando eu comecei a acreditar, e você falava muito, né, sobre o que a gente queria, qual era o emprego, o quanto a gente queria ganhar, colocar no papel, e foi muito incrível, assim, porque na época eu coloquei exatamente como eu queria, o que eu queria ganhar, o valor que eu queria ganhar, e aí eu era analista e eu consegui um cargo de coordenadora financeira, que era uma startup que estava sendo comprada pela Panasonic na época, que era uma multinacional japonesa, né? E eu entrei lá e foi assim um grande desafio, e na verdade foi o meu maior desafio na carreira até hoje. Por quê? Porque eu digo que foi quando eu aprendi a me tornar gestora, né? Principalmente de pessoas, de pares, né? De entender como funciona a cabeça de um diretor, de um gestor, né? Então tinha essa compra da empresa que estava acontecendo, então foi muito importante. Então eu tinha vários gestores, né? Eu me reportava para um diretor lá no Japão, eu me reportava para um gestor aqui no Brasil, ele era britânico, então eu também tinha que falar inglês, e eu tinha um gestor dentro dessa startup, que era um senhor que estava vendendo a startup, então eu tinha que equilibrar várias coisas, além de fazer a gestão ali de pelo menos umas 10 pessoas que existiam na empresa. Então, foi assim um grande desafio, né, para mim. Na época, eu lembro que tinha se passado 6 meses e eu falava, eu não vou dar conta, não vou dar conta disso. E aí eu lembro que eu fui fazer uma trilha. Na época, eu tinha feito bariátrica, fazia um ano, em 2013, né? Então, eu entrei nessa empresa em 2015 e eu tinha já, né, emagrecido muito e eu queria muito fazer trilha, era uma coisa que eu queria. E aí eu lembro que eu fui fazer uma trilha, né, em Ubatuba, e foi uma trilha muito difícil, muito, muito, muito difícil. Era uma montanha de 1.190 metros. E eu lembro que nessa trilha foi aonde eu mudei muito meu mindset. Então, você está falando, né, de algumas habilidades malucas, e o esporte, ele me ensinou muitas coisas, né? A gente até está no momento aí de Olimpíadas, Paralimpíadas. O esporte, para mim, ele é muito importante, porque no meio dessa trilha, eu lembro que faltava mais da metade, assim, eu falava, não vou conseguir, mas eu mudei ali no meio, eu falava, não, eu vou conseguir, não importa o que vai acontecer, eu só vou parar a hora que eu chegar lá em cima. E assim, meu corpo já exaurido, eram 8 horas de trilha, e aí eu cheguei lá em cima. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá em cima, eu falava, se eu conseguir isso, eu consigo qualquer coisa na minha vida profissional. Então, quando eu voltei, né, não, ao trabalho, né, ali todos os desafios de fazer gestão de pessoas, relatórios, né, eu estava ali como coordenadora financeira, então tinha muita cobrança e pressão, mas eu lembro que todas as vezes que eu pensava, não vou conseguir, eu falava, não, eu vou conseguir, porque eu consegui chegar lá no pico da montanha. Então,
foi super interessante para mim. Então, foi uma experiência incrível. Eu fiquei 2 anos e meio, né? Eu trabalhar com japoneses é um desafio muito grande. Eu costumo dizer que você tem que conquistar a confiança deles, né? E foi muito importante porque eles confiavam muito em mim. Depois de 1 ano, né, 2 anos que eu estava lá com eles, eu pedi para sair por N motivos. Na época eu queria empreender, eu quis fazer alguns projetos pessoais, isso foi em 2019. Eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum, né? Mas eu acho que tudo tem momentos na vida da gente, às vezes até uma carreira, né? A gente quer crescer e você às vezes pode estar num lugar onde você olha e fala, poxa, aqui esse lugar eu já cheguei no meu topo, né? Então, se eu quero alcançar um outro topo, eu vou ter que mudar para uma outra montanha, né? Eu sempre faço essas comparações. Então, às vezes você está numa montanha de 1.000 metros e você sabe que você tem capacidade para chegar nos 2.000 metros. Então, você vai ter que mudar de montanha, porque essa montanha só tem 1.000 metros, né? E acontece, não tem nada demais com isso. E aí, em 2019, eu queria montar um projeto. Eu comecei a montar uma agência de viagens, que era um projeto que eu queria trabalhar com turismo. Só que, por algum momento e destino, né, do universo, eu comecei a receber muitas propostas de trabalho, entrevistas, né? A Jana sempre ensinou a gente a fazer a empregabilidade da gente, então eu sempre deixei o meu LinkedIn ativo, costumava sempre comentar, falar com as pessoas, né? E aí, em 2019, no final de 2019, eu comecei a receber muitas propostas e eu falava, mas eu não quero voltar, eu quero empreender, esse é o meu momento. Mas algo falava assim, olha, né, isso aqui está vindo com facilidade. E aí eu acabei aceitando. Eu fui trabalhar em fevereiro de 2020 numa empresa francesa, né? Eu fui trabalhar lá como coordenadora financeira também. E foi, né, infelizmente ou felizmente, né, veio a pandemia e, obviamente, o setor de turismo, que era o que eu estava querendo empreender, foi aquele que teve mais dificuldade aí. E foi importante para mim também, porque eu acabei ficando em casa, né? Eu tive problemas ali também de saúde, então no período da pandemia também perdi meu pai. Então, acho que assim, o ponto de estar trabalhando numa empresa que me acolheu, que me dava suporte, que me dava ali uma tranquilidade, foi muito importante. Mas mesmo até em 2020, eu ainda, mesmo estando num cargo de coordenadora, de gestora financeira, eu já ainda não acreditava muito no meu potencial. Sabia que eu tinha capacidade, mas sabe aquela coisa de você falar, mas eu ainda não sei se eu estou preparada para me tornar uma diretora financeira. E aí eu lembrava muito assim do que a Jana falava, você tem que pensar no que você quer, você tem que colocar no papel. E aí um dia eu coloquei no papel exatamente assim um valor, né, que eu queria ganhar, o cargo que eu queria ganhar, do jeito que eu queria ganhar. E aí eu lembro que eu recebi uma proposta eu faço aniversário em 7 de janeiro. E no dia 7 de janeiro eu recebi um convite de um CEO de uma startup para me chamar, né, para fazer parte do grupo. E eu lembro que eu coloquei assim o valor que eu queria ganhar, né, que era um valor bem alto. E ele falou, tá bom. E então, assim, então eu falava, mas nossa, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. E aí, quando eu fui pedir desligamento dessa empresa francesa que eu estava, eu lembro que o meu diretor ele falava assim, Natália, você é um diamante no mercado de trabalho, você é uma peça rara, você é uma pessoa que você tem muita capacidade, então eu nem vou pedir para você ficar aqui, porque eu tenho certeza que você vai fazer muito bem o seu trabalho. E aquilo entrou na minha alma. E aí eu falei, gente, se as pessoas enxergam isso em mim, por que eu não estou enxergando? Então, eu tenho capacidade sim, né? Eu já tinha passado por uma empresa japonesa, onde eles também acreditavam muito em mim, falavam que eu era muito boa, depois um outro diretor falou que eu era muito boa, então por que eu não estava acreditando, né? E aí eu fui para essa startup aí, né, como controller, né, que também já era um nível de diretoria, e também foi excelente, eu fiz contatos muito importantes, né? Comecei a enxergar a empresa do lado mais estratégico, então eu saí um pouco mais ali daquela parte só gerencial
para olhar o estratégico da empresa, né? Então eu sentava ali com os diretores e eu olhava e falava assim, gente, mas eu tenho capacidade para isso, mas eu sempre acreditava, eu falava, não, se eu estou aqui, se tantas pessoas já enxergaram isso em mim, eu tenho essa capacidade sim. E aí, enfim, eu acabei recebendo um outro convite para ir para uma outra startup, né? Eu tenho uma trajetória profissional onde eu digo assim que eu me tornei especialista em arrumar a casa, gerar resultado, gerar valor para a empresa e poder ir para um outro desafio, né? Ir para uma A próxima montanha, né? Como você fala. Exatamente. E aí eu acabei indo para essa outra startup, que era uma startup de gestão de resíduos, né? Um setor aí que tem crescido muito aqui, né? A gente está falando de reciclagem no Brasil, e o que eu achei incrível, me apaixonei, né? Fiquei lá 2 anos, eu entrei em 2021, saí em 2023. Foi muito desafiador, né? Eu acho que a gente não tem que falar só daquilo que é muito bom na carreira. Acho que é importante lembrar que eu vim de um período aí de trabalhar praticamente 14 horas por dia. Por quê? Porque eu achava que, por eu ser já um cargo de diretoria, eu tinha que trabalhar a mais. Então, eu trabalhava de domingo a domingo, de 12 a 14 horas por dia, e era um desafio muito grande. Uma startup, ela tem aí seus desafios de gestão financeira, de gestão de pessoas, de processos, é um universo diferente, o ecossistema de startup é diferente de uma empresa já estabilizada. Então, eu achava que para fazer jus àquilo que eu recebia, o cargo, eu tinha que trabalhar muito, 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 até que eu entrei num burnout. E aí, em algumas conversas com o CEO da empresa, né, a gente já começou a entender que não fazia mais sentido para mim. Então, a gente fez aí uma transição de desligamento, e o que foi muito difícil, porque eu escutei na época, assim, nesse meio período todo, eu fui fazendo algumas especializações, cursos, né? Então, eu fiz 2 pós, eu fiz uma pós em controladoria, eu fiz uma pós em gestão tributária, e nessa época eu fui fazer um MBA em gestão estratégica. E eu lembro que nesse período aí que eu estava trabalhando 14 horas por dia, eu ainda estava fazendo um MBA, e dos fundadores da empresa falou, eu acho que você não é o momento para você estudar, que você tinha que fazer o MBA. E aquilo me pegou muito, porque eu falava, não, quem tem que saber da minha carreira sou eu estou fazendo esse investimento em mim, não são eles, né? Então, eu tenho que saber gerenciar qual é o investimento de conhecimento que eu estou fazendo em mim. Então, eu saí de lá em 2023, né? E eu tinha um sonho, que era morar fora do país, né? Eu sempre quis, desde que eu tinha 10 anos de idade, eu quis morar no Canadá, e na época eu falei, bom, essa é a oportunidade que eu tenho, né? Se eu puder agora realizar isso, conversei com meu marido, falei, olha, eu vou ficar 3 meses fora, eu acho que vai ser importante, porque se eu voltar para um outro trabalho, eu não vou conseguir realizar nunca esse sonho. E eu fui para lá, né? Fiquei 3 meses no Canadá, então eu digo, né, as pessoas às vezes passam por alguns momentos e falam, nossa, mas é ruim, eu saí, né? Tô desempregado, não vou ter renda. Mas a gente tem que olhar que até os momentos mais conturbados da nossa vida é onde a gente pode tirar o melhor proveito. Eu fui para o Canadá, foi uma das acho que foi a melhor experiência da minha vida como pessoa, né? Eu conheci pessoas incríveis lá, né? Pessoas do mundo inteiro. Eu ouvi pessoas me dizendo assim o quão forte eu era, né? O quão uma pessoa batalhadora, e muita gente não me conhecia lá. Então, acho que Corajosa, extremamente corajosa. exatamente, né? Porque é difícil uma mulher, né, deixar aqui um pouco a sua vida pessoal para realizar um sonho, mas foi muito, muito, muito importante para mim. Eu me fortaleci demais, e cada vez mais eu fui me internalizando que eu tinha capacidade de voltar para o Brasil e conseguir aí, retomar a minha empregabilidade. E aí foi tão engraçado que quando eu voltei, eu tive uma situação de perda na família também, tive que dar um suporte para minha mãe. Quando eu voltei, eu falei, bom, agora eu vou colocar minha vida em ordem, né? Estava preocupada se eu ia conseguir alguma coisa, mas eu lembro que eu estava fazendo meu currículo, né? A Jana falando, não, você tem que ter a empregabilidade, né? Então tem que falar com as pessoas, ter os contatos certos. E aí eu lembro que eu estava pensando, eu falei, eu vou mandar para uma diretora que eu já trabalhei, né? Que eu estou
no mercado, e enquanto eu estava fazendo o meu currículo, essa pessoa me mandou uma mensagem falando: Natália, você já voltou para o Brasil? Eu falei: já, isso eu não acredito, olha, eu vou te mandar, estava te mandando o currículo. Ela falou: olha, eu tenho uma oportunidade para você num lugar, né, de uma empresa aí, de um conhecido meu. E aí hoje acabei conversando, né, com o CEO dessa startup que eu estou hoje, e eu acabei entrando lá para fazer uma consultoria aí de 3 meses. E aí, nos 3 meses, eu lembro que na época ele não poderia pagar aquilo que eu precisava, e eu fiz uma oferta para ele. Eu falei: olha, eu vou pelo preço que você pode, mas eu tenho certeza que em 1 mês eu vou te dar resultado, e aí no segundo e no terceiro mês a gente vai renegociar esse valor, porque eu tenho certeza da minha capacidade, eu vou te trazer saving de custo, ou vou aumentar a tua receita, e aí a gente vai renegociar isso, tá bom? Tá bom. E foi exatamente isso. Na primeira... Você está falando, eu estou toda arrepiada, porque a segurança é tão linda, essa transformação que você teve, essa coisa de, sabe, cara, eu sou boa, se todo mundo está falando que eu sou boa, é porque eu sou, a ponto de falar isso que você falou para o diretor. Que coisa É, linda, mas continua, desculpa. não, eu acho que é muito isso, assim, a gente primeiro precisa acreditar na gente, né? Saber, obviamente, das nossas limitações, mas saber naquilo que a gente é muito bom, né? Eu sei o quão boa eu sou hoje na questão de gerenciar uma empresa que não tem todo um procedimento de uma empresa grande. Eu venho de multinacionais, né? Eu passei por empresas grandes, a minha trajetória, né, de começo de estagiária, ela foi em multinacionais, então toda a bagagem que eu tive, eu implanto nas empresas menores, empresas pequenas, familiares, startups, que é uma outra forma de gestão. Então, eu sei aquilo que eu tenho capacidade de construir, mas, obviamente, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou um profissional perfeito. Eu estou buscando sempre a melhora contínua, que eu acho que é isso que é o mais importante na nossa empregabilidade, né? Antigamente, eu ficava com receio, né? Eu tô com 40 anos hoje, eu ficava com receio de, nossa, mas será que quando eu ficar mais velha eu vou conseguir? E hoje eu não tenho esse receio. Eu posso ter 50, 60, 70 anos e eu me imagino e eu tenho capacidade de continuar trabalhando. Não importa se seja como CLT, como PJ, como consultora, porque eu sei que eu tenho uma busca pela melhora contínua, uma adaptação, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente entrar num lugar e sempre observar em que lugar você está entrando, porque nem sempre o que funciona numa empresa funciona na outra, né? As pessoas são diferentes, a cultura da empresa é diferente, né? Então, tudo isso faz com que você se adapte, né? Darwin falava que os fortes não são aqueles que são os que mais conseguem lutar, mas são aqueles que conseguem se adaptar, Se né? Esses adaptar. são os mais fortes. Então, Sim. quanto a gente hoje está conseguindo se adaptar ao mercado de trabalho? Será que a gente tem uma mentalidade de quando a gente tinha 20 anos e hoje com 40 eu ainda estou com aquela mentalidade ou não? Eu tenho que me adaptar às novas tecnologias, às novas formas de gestão, às novas pessoas que estão entrando. Então, eu acho que esse é o meu grande diferencial, né? Quando eu entro numa empresa, é entender quem são as pessoas, quem é a cultura e o que eu posso fazer de melhor. Então, primeira coisa, né, acreditar na gente, acreditar no nosso potencial, buscar a melhoria. Eu acho que conhecimento, vão te tirar tudo na vida, menos o conhecimento. O conhecimento, né, vai ficar com você. Então, eu procuro dizer, eu estudo sempre, eu acabei de terminar um MBA aí, mas eu quero continuar estudando, trabalhando, né? Por quê? Porque isso faz com que eu me torne uma profissional melhor. E a outra é lidar com pessoas. Eu acho que eu também, nessa trajetória minha, eu acabei focando bastante em cursos sobre gestão de pessoas, liderança. Eu fui fazer um curso de coaching em 2017, 18. Então, foi muito importante para mim também ter técnicas de como trabalhar com pessoas, né? Usar a forma de relacionamento com elas, tanto com diretores, donos de empresa, quanto as pessoas que você está liderando, né? Eu acho que o mais importante é você entender que pessoas são diferentes,
a gente nunca medir a régua pela nossa régua pessoal, né? As pessoas têm suas histórias, têm as suas trajetórias, mas você poder trazer elas para junto de você. E também quando a gente não consegue, entender que a gente não é perfeito, que a gente também tem falhas e que a gente pode sempre melhorar. Então, hoje eu estou como diretora financeira nessa startup. É um dos lugares que eu mais gostei de trabalhar, porque eu tenho uma afinidade muito boa com o CEO da empresa. A gente trabalha muito bem junto, mas não porque a gente concorde em tudo, muito pelo contrário, é porque a gente discorda se respeitando, né? Eu acho que a gente tem que ter os contrapontos, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que eu aprendi na minha carreira, né? Quando eu era analista, e principalmente analista de finanças, que é uma área muito difícil, assim, você está lidando com resultados, né? As empresas estão buscando ali o melhor resultado. Então, quem é de finanças, às vezes, está olhando só números e tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. E aí, na minha trajetória, uma das coisas que eu mais aprendi, Jana, é você se adaptar, né, e ser flexível. Não é só olhar números, é olhar processos, é olhar pessoas, é saber quem está ali na frente, no front da operação, seja ela no comercial, seja vendendo, seja produzindo. Então, tudo isso para mim é muito importante como finanças. Então, eu costumo dizer que eu não sou uma financeira que estou olhando só o resultado, nem só o fluxo de caixa e o DRE, mas eu estou junto ali com as pessoas que estão fazendo a empresa funcionar. Porém, o papel de quem é de finanças e uma mulher de finanças, tem vários estudos e estatísticas aí que o mercado de trabalho na área financeira é majoritariamente composto por homens, né? Eu lido com muitos investidores, a gente tem busca aí, já passei por processos de M&A, então eu sei que é difícil sentar numa mesa como mulher, mas eu costumo dizer assim, que batalhas que eu vou escolher hoje para fazer? Eu vou levantar bandeiras ou eu vou buscar ali o resultado? Então, eu acho que essa também é uma mensagem, assim, muito que eu aprendi, sabe? Sobre, sim, existem questões no mundo, existem preconceitos de várias frentes, né? Mas como profissionais, a gente precisa aprender as batalhas que a gente quer lutar, e falar assim, ok, existe algum problema aqui, mas eu tenho que ser maior do que eles, sentar e falar de igual para igual com as pessoas, e sempre buscando também o respeito ali, lembrando que existem outras pessoas como você, que também vão ter questões ali do dia a dia. Então, acho que essa é uma trajetória aí que eu aprendi a me flexibilizar e escolher as batalhas que eu quero fazer aí para trazer resultado para a empresa. Que lindo! Meu Deus, quanto crescimento! Natália, que delícia te ouvir, né? Esse posicionamento, essa forma de encarar as batalhas, as situações, essa questão de escolher, decidir o que você quer, quanto você vale, né? E não se rebaixar e provar ali, deixar claro que você tem potencial, né? E que quer negociar, porque assim, o normal, entre aspas, é a mulher às vezes nem sonhar com a posição que você chegou, porque, tipo, não, isso aqui é coisa de homem, isso aqui, mulher não tem espaço. E hoje a gente sabe que não existe mais isso, né? A mulher, ela faz o que ela quer. Não existe esse negócio de isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Mas, assim, a forma como você foi absorvendo as suas experiências e se posicionando e se colocando no mercado é inspiradora. Eu tinha certeza que essa conversa seria, né, uma conversa inspiradora. Tinha certeza disso. Só não sabia os pormenores, não sabia os detalhes. Então, além de querer partilhar, eu queria de fato entender, porque eu só vi, né? Eu peguei o comecinho, né? Germinamos ali o potencial, mas depois eu não sabia exatamente os pormenores de como que aconteceram esse crescimento, como é que aconteceu esse crescimento. Mas que lindo, estou muito orgulhosa de você. Não, eu sou muito grata, né? Eu sempre falo que existem pessoas que são divisores de água na nossa vida, você é uma delas, né? Eu aprendi muito com você, a gente, né? Eu sempre que eu preciso ali, que eu falo, nossa,
eu estou com alguma dificuldade no trabalho. Eu faço ainda, né, os seus módulos de curso, principalmente de mindset, né? Eu leio os livros que você costuma indicar, então para mim é muito importante. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso foi esse crescimento que eu tive profissional. Ele não foi sozinho, ele foi com pessoas que foram passando, e o mais importante é nem tudo foram flores, né? Eu tive muitos momentos aí de burnout, de trabalhar muito, de olhar e falar, poxa, eu não sou capaz. Mas, assim, eu também me inspirei muito nas pessoas que falavam as coisas boas, porque pessoas para criticar a gente vão ter muitas. Sim. Mas, assim, a gente tem que se apegar. Da mesma maneira que a gente acredita no que é falado de mal, a gente tem que acreditar naquilo que é falado de bom, né? Muito bom. Então, a gente, às vezes, se apega muito mais nas críticas do que nas homenagens que as pessoas nos fazem, nos Sim. reconhecimentos. E uma coisa que você falou que me tocou bastante é essa questão do engraçado, né? O homem, se ele tem um valor ali que foi estipulado para ele, não interessa se é 5 mil, 10 mil, 30 mil, para ele tá tudo certo. E ele sempre quer mais. A mulher já tem essa necessidade de querer provar, né? De querer fazer, trabalhar dobrado para, não, de fato eu mereço isso. Então, parece que é uma coisa intrínseca nossa, né? De querer provar cada vez mais que vale aquilo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, que fez eu lembrar agora, você falando, eu lembro que alguns meses atrás, ou anos, né, você está com quanto tempo nessa empresa? Fiz um Um ano ano, agora. então foi mais ou menos um ano atrás. Eu lembro de uma mensagem sua, eu perguntando, Natália, como é que você tá? Manda notícia. E você falou assim, não sei se você lembra disso, mas eu lembro dessa fala. Você escreveu assim, Jana, eu nunca ganhei tão bem e me senti tão leve. Uhum. Essa é a primeira vez que eu tô me sentindo assim super valorizada e ao mesmo tempo as coisas estão, sabe, suaves. Tô até estranhando, né? Eu falei, gente, que delícia! Sim, sim, é verdade. A gente às vezes cria essa crença, né, limitante de para eu ganhar muito, eu tenho que trabalhar muito, né? É óbvio que existe uma recompensa em tudo que a gente se dedica, existe uma dedicação e um compromisso, mas ela não precisa te escalpelar, não precisa tirar a sua saúde mental. Então, e o que você falou sobre a mulher, ela sim, ela existe. Eu participo de alguns grupos, eu faço parte do comitê de um grupo que chama She Makes, que são mulheres empreendedoras e líderes, do WCFO, que são só diretoras e CFOs mulheres, e a gente fala muito isso mesmo, né? A mulher, a gente precisa, parece que a gente está num lugar de será que eu mereço isso? Enquanto o homem não tem isso, ele acredita piamente que aquilo até é pouco para ele, né? Então, eu espero que um dia todos nós chegamos nesse patamar onde todos merecemos, né? Enquanto a gente tiver dedicação. Então, eu hoje acredito muito na dedicação que eu tive nesse longo da minha carreira. Claro, eu preciso continuar me dedicando aí para crescer, né? Mas vai chegar um momento que o reconhecimento vai vir. Mas esse reconhecimento primeiro tem que vir da gente. Acho que é a primeira coisa, saber eu fiz por onde e eu mereço agora porque eu tive uma dedicação, né? Eu lido com gestão de pessoas, né, eu tenho equipe, então muitas pessoas, às vezes, que a gente contrata, ela vem primeiro falando, eu já mereço, mas não teve nem a dedicação, né? Então, eu costumo dizer que a gente primeiro precisa se dedicar para ter o reconhecimento e não querer o reconhecimento primeiro para depois se dedicar. Exatamente. Prova primeiro que o resultado vem depois, aquilo que você fez. Olha, me dá a oportunidade, eu vou fazer e depois a gente volta a conversar, porque eu sei que eu vou te trazer resultados. É diferente de falar, já me paga agora porque eu mereço. Não, merecer, tudo bem, a gente tem que ter essa questão do merecimento, mas ao mesmo tempo, se você sabe que vale, você não tem medo de ir para a luta, você não tem medo de provar, né? Isso é bem legal. Natália, eu não vou querer me estender muito, porque eu sei que você tem uma reunião em seguida, tá? Mas assim, quero te agradecer muito, te parabenizar por toda a garra, por toda a coragem que você teve na sua carreira, por você, sabe, se permitir
ter passado por algumas empresas, ficar o tempo suficiente enquanto você acha que realmente fez sentido para você, porque empregabilidade é isso também, tá? É você ficar o tempo que você julga necessário, aquele tempo que foi importante para você. Quando você foca só no emprego, você fica no emprego até eles não, tipo, até você não aguentar mais ou a empresa decidir te mandar embora. E o que eu percebi de você é que você, claro, teve momentos aí nessas transições de gerência, de liderança, né, onde você teve que se dedicar, onde você decidiu se dedicar além do necessário, né, mas ao mesmo tempo eu percebo agora um equilíbrio muito grande. Então, mesmo quando a gente passa por alguns extremos, é aquilo que você falou, mesmo quando você, né, passa por situações ruins, você tira um aprendizado daquilo. Mas o que me chamou também muita atenção foi o fato de você continuar estudando, continuar se dedicando e trazer para você a responsabilidade da sua carreira. Você não terceirizou isso em momento algum, né? Não. E isso mostra o quão preparada você está para o mercado, porque você não terceiriza a sua empregabilidade. Eu espero que isso inspire outras pessoas a continuarem investindo em si, né, a ter pessoas que possa confiar, que possa comemorar, que possam incentivar e que mesmo diante dos desafios as pessoas não desistam. Tá aí uma mulher, né, que começou pequenininha, que ficou na dúvida se ficava nessa área, se ia para outra área, e no entanto tá aí, linda, maravilhosa, quarentona, parecendo que está com 30, né? Super bem e inspirando outras pessoas. Eu vou deixar você finalizar, né, com a mensagem que você quiser, mas desde já, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Jana. Eu espero de verdade assim que as pessoas que te encontrem teu programa, né, encontrem esse vídeo, elas possam realmente entender que a vida da gente existem muitos desafios, mas o resultado só vem quando tem dedicação, né? E essa dedicação ela nunca pode ser terceirizada. Então, eu digo que o meu propósito de vida é me melhorar, me evoluir, né? A evolução ela é individual, nossa, seja ela pessoal, seja ela psicológica, seja ela profissional, né? Que é o nosso foco aqui, mas ela depende da gente e a gente também poder agradecer as pessoas que passaram pelo nosso caminho. Eu acho que eu tenho uma gratidão muito grande pelos líderes que passaram na minha vida e me deram oportunidades. E mesmo aqueles que não foram tão maravilhosos como eu queria, eu costumo agradecer aquilo que eu pude aprender com eles de alguma maneira. Sempre dá para a gente aproveitar alguma coisa com as situações da vida, sejam elas boas ou não tão boas. É verdade, verdade. E a gente já está aqui nos finalmente, só vou pedir para você que está assistindo esse vídeo agora curtir, se inscrever no canal. E assim como eu falei no início, que eu fiquei com medo de ter perdido ali o meu perfil no LinkedIn, isso pode acontecer, tá? Isso é fato. A gente meio que faz as coisas no terreno dos outros, redes sociais é isso, né? Então, por isso, eu vou pedir para você que gosta do meu trabalho, que gosta do que eu compartilho, me segue também no Instagram, no Janaína Lima, _Recolocacão. Me acompanha aqui, se inscreve no canal e me acompanha lá no LinkedIn, porque se a gente perder algum canal, alguma rede social, a gente tem outra forma de continuar conversando, de eu continuar inspirando e ajudando outros profissionais. Né? Obrigada, Natália, muito, muito, muito obrigada, meus parabéns e até a nossa próxima conversa que inspira. Um grande abraço. Obrigada.